E por determinação de Alexandre de Moraes, agentes da PF cumpriram mandados de busca e apreensão contra servidores da Receita Federal em operação na manhã de hoje, terça-feira. E quem vazou os dados financeiros de magistrados e parentes? Fica aqui a pergunta. Os nomes foram revelados pelo STF. Claro, esse assunto é para a nossa repórter que está lá em Brasília, Berenice Leite. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Conta essa história para a gente, Berenice. Pois é, Tawane, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham em plena terça-feira de carnaval. Polícia Federal, então, cumprindo mandados de busca e apreensão a mando do ministro Alexandre de Moraes. Esses mandados de busca e apreensão em pelo menos 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e também na Bahia. 4 servidores da Receita Federal que agora foram afastados também de suas atribuições, não podem, inclusive, acessar as dependências da SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Neles foram colocados também o monitoramento por tornozeleira eletrônica, tiveram seus passaportes apreendidos e estão proibidos, obviamente, de saírem do país. Essa auditoria dentro da Receita Federal continua, ela teve início no dia 12 de janeiro, a mando do ministro Alexandre de Moraes, aliás, 12 de dezembro, melhor dizendo, depois que veio à tona aquelas informações de um contrato multimilionário, o valor chega a 129 milhões de reais. Esse contrato que é do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, onde ela representa o Banco Master, que está sendo alvo de investigação dentro do Supremo por fraudes no sistema financeiro. A partir daí, do vazamento das informações da existência desse contrato, o ministro Alexandre de Moraes acredita que existem pessoas de dentro da Receita Federal que estariam trazendo essas informações sigilosas, não só de ministros, como também de familiares. Lembrando que esse inquérito já existe há 7 anos, o inquérito das fake news, e os mandados, então, autorizados hoje são justamente dentro ainda desse inquérito. À época lá, o inquérito das fake news, os magistrados também tiveram algumas informações que foram solicitadas na época pela Receita Federal. No entanto, com o vazamento disso para a imprensa, eles consideraram que estavam sendo atacados. Daí o nome do inquérito das fake news, porque eles acreditam que estavam sendo alvo de ilações, de notícias falsas, quando na verdade agora vem à tona que são informações verdadeiras, no entanto, sob sigilo da Receita Federal. Estou com a nota, inclusive, aqui da Receita, que diz o seguinte, que não tolera desvios, especialmente relacionados ao sigilo fiscal, que é um pilar básico do sistema tributário, né? E o nome dos servidores que já foram identificados até o momento, qual que está sendo a forma de rastrear, né? Acessos considerados um tanto quanto estranhos, né? E por diversas vezes terem acessado informações desses ministros, principalmente Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Os nomes deles já foram divulgados, o Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, também Ruth Machado dos Santos e Ricardo Mansano de Moraes. Como eu disse, os 4 já foram afastados de suas funções, e uma coincidência, Tawane, porque lá em 2019, quando a Receita também, só que à época a Receita estava pedindo informações aos magistrados, porque havia uma desconfiança sobre o enriquecimento, né, o aumento de patrimônio muito célere de familiares, dos escritórios de familiares de ministros da corte. Os servidores, à época, foram afastados também de suas funções, e na época o relator ministro Alexandre de Moraes disse que era para acabar com qualquer tipo de pedido de informação que viesse por parte da Receita Federal. Lembrando, então, que essa auditoria por parte da Receita Federal continua, e eles disseram também em nota que desde 2023, ou seja, desde que o presidente Lula assumiu o governo, né, a presidência da República, a Receita Federal, ela intensificou, melhorou ali o controle do acesso, por isso que é tão fácil de rastrear e saber quais os servidores que tiveram ali acessando informações sigilosas, né, de ministros e também de familiares deles. A gente segue acompanhando os desdobramentos, então, do inquérito das fake news, que continua aberto e agora volta a todo vapor, né, Tawane? Volto com você.
Pois é, Berenice, pontos muito importantes que você tocou por aqui, que a gente já vai levantar no nosso jornal, mas muito obrigada pelas informações e bom trabalho, até amanhã. Pois é, para comentar esses e outros assuntos, é claro que a gente tem a nossa dupla de comentaristas já aqui no nosso telão. Estou com eles, Fabi Barroso e Jorge Serrão. Fabi, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Jornal do Oeste. Boa tarde, Tauane. Boa tarde, meu amigo Serrão, e a todos aqui do Jornal do Oeste, segunda edição. E vamos repercutir quem? Aquele que ama estar no centro da notícia, o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Serrão, seja muito bem-vindo, boa tarde, bom vê-lo novamente. Saudações, Fabiana Barroso, saudações, querida Tauane Catan. Não tá moleza não, Carnaval Supremo, Carnaval Master, Carnaval agora em que até o leão está sendo chamado de Araponga. Meu Deus do céu, o que falta? Pois é, e Fabi, eu quero começar com você porque é uma dúvida real. A Berenice colocou aqui os nomes, eles foram divulgados. É uma dúvida verdadeira até para a nossa audiência entender, você que é do meio do direito. Pode, juridicamente, ser divulgado o nome, ou no caso, os nomes nessa situação? Fabi, explica aqui pra gente. Bom, esse caso também é inédito, porque a gente está falando com base aí num outro caso, que é o próprio inquérito da Fake News, então seria até uma pergunta em cima da pergunta, né? Inquérito sigiloso pode vazar informação? Então é virtude seletiva, é vazamento seletivo, é isso que nós estamos acompanhando. Esse inquérito genérico, que está lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, por portaria e distribuição exclusiva do Toffoli, está há 7 anos, né, de forma genérica. Então, a gente não sabe o objeto desse inquérito, que nem a nossa Berenice trouxe a informação de que atacaram, a gente não sabe se é por isso, se atacaram ou não ministro, se é assim que eles estão considerando, porque é sigiloso, mas vazam os nomes então, vamos colocar aqui, devido ao processo legal, então, dos supostos, né, dos investigados, eles ainda estão sendo investigados. Se realmente eles receberam alguma pecúnia para fazer isso, e vamos até falar sobre a função. Essa função, gente, quem trabalha na Receita Federal, na função de ou fiscal ou de auditor, né, é preciso que eles mexam com os dados para fiscalizar, para cruzar, né, cruzamento de números e para fazer, então, o que eles estão, né, justamente para auditar os dados da Receita Federal, pegar pessoas que não estão pagando imposto adequadamente ou movimentações financeiras gigantescas ou que movimenta demais e chama a atenção de forma, inclusive, robótica, né, do próprio computador do COAF. Então, é isso que deve ter acontecido. E aí é uma segunda etapa, nós precisamos confiar, então, na Polícia Federal, essa mesma que fez aí essas cumprimento de cautelares e pensar que eles vão investigar para saber se esse pessoal recebeu dinheiro ou não. Mas o objetivo daqui, a gente precisa enquadrar no que é preciso falar. 2 errados não faz um certo. Então, nós estamos falando de um inquérito e de uma investigação conduzida novamente pelo ministro Alexandre de Moraes, e agora com o carimbo da PGR, mas a PGR também foi vítima, né, desses vazamentos. Então, o que a gente não pode é acabar com institutos que nos blindam disso. Por exemplo, o juiz natural, pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Então, a pergunta é, os auditores da Receita Federal, eles têm foro privilegiado? Não tem. Então, não cabe, não é competência do Supremo. O Supremo é incompetente, né, por jurisdição de fazer esse tipo de investigação. Então, errou os auditores, obviamente, né, porque esses dados foram vazados. Alexandre de Moraes não nega mais que tem um contrato de 129 milhões, mas a pergunta central que todo mundo quer saber é qual o objeto do contrato de 129 milhões com o maior fraudador da história do Brasil bancária, que é o Daniel Vorcaro, e todas as explicações também que o próprio Toffoli tem que nos dizer, porque tudo indica, então, que esses dados eram realmente reais. Então, ao Toffoli, a empresa dele, que ele mesmo assumiu que ele é dono, que ele é sócio, recebeu 35 milhões a título do quê? É esse o centro principal. O principal aqui é o Banco Master, o principal é tudo que veio à tona. E o principal também é sempre apontar a incompetência do ministro Alexandre de Moraes, que movimenta todas essas instituições há 7 anos por um regimento interno
e não adequa isso à própria Constituição Federal, que os ministros têm obrigação de tutelar. A tutela da nossa Constituição Federal e das nossas leis está debaixo dos ministros. E é importante falar que os próprios ministros estão dizendo na imprensa que quem deveria ter feito isto, então, com uma vírgula e uma ponderação, deveria ser o ministro Fachin, que é o presidente do STF. Então, ele sendo presidente, ele que deveria seguir à frente disso, e não o ministro Alexandre de Moraes. Então, isso é, de fato, uma blindagem, e o que a gente está assistindo é que o Moraes está querendo cavar uma nulidade de tudo que está sendo ocorrendo para depois ele falar essas provas não valem, porque elas são nulas, porque elas foram objeto de ilicitude. Mas aí a gente vai precisar colocar na balança o que vale mais, né? Quais os direitos que valem mais? E no meu entendimento é o que está no artigo 5º, e nele está lá o que eu acabei de dizer, o devido processo legal, juiz natural e etc. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.